Olá pessoal, tudo bem? Então na aula anterior nós começamos a desenvolver um projeto onde nós vamos integrar o Codular com o PHP. Na aula anterior nós começamos a estudar um pouquinho de PHP e a entender como que funciona o framework CodeIgniter que nós vamos estar utilizando nas aulas, ok? Então na aula anterior nós vimos um pouquinho de MVC, então do padrão Model View Controller. Então nós temos aqui o controlador, que é a camada onde vai receber as requisições do usuário. Então o usuário ele faz uma requisição, uma solicitação, que vai ser atendida por um controlador. O controlador ele vai acessar o modelo para buscar dados ou para gravar dados no banco de dados. Se ele buscar dados no modelo, então ele pode pegar e enviar esses dados para uma visão que novamente vai ser respondida, vai ser enviada para o usuário. Ok? Aqui nós estamos com o projeto aberto. Então aqui eu tenho na pastinha Controllers o controlador que nós criamos na aula anterior. Então o controlador de usuário. E aí ele vai ter uma função para mostrar todos os usuários na tela, uma função para mostrar um formulário de cadastro, uma função para inserir um usuário no banco de dados, tá? Uma função para excluir e uma função para editar. Cada uma dessas funções aqui, elas vão estar utilizando o modelo. Então aqui nesse caso o usuário model é o modelo, que vai estar aqui na pastinha models. E aqui no caso o usuário model, tá? Então usuário model. Esse modelo ele herda aqui de model, então ele já vai ter as funções lá para inserir, para excluir, para atualizar, que vai estar sendo herdada automaticamente, ok? E aí o nosso controlador também vai chamar aqui essa função view, e essa função view ela carrega para a gente então uma visão, então uma interface gráfica. Então aqui na pastinha views eu vou ter aqui diversas visões, eu tenho uma pastinha que está escrito usuário, dentro de usuário eu tenho duas views, então uma view listar e uma view formulário. Nesse caso aqui, então, essa função view, ela está abrindo para a gente a função listar, que está dentro de usuário, e está enviando os dados que veio do modelo para imprimir dentro dessa visão. Então, para a gente testar isso daqui que a gente fez na aula anterior, então vou vir aqui em terminal, um novo terminal. Eu já estou com MySQL ligado, tá ok? Então tá verdinho ali. E aqui no terminal, eu vou digitar PHP Spark Serve. Então, para iniciar o servidor, vou voltar aqui, e aqui a gente vai digitar localhost 2.8080/usuário/index. E aí, com isso, ele vai abrir aqui, então, para a gente a nossa visão de listar. Se eu clicar aqui em usuário, ele vai chamar o método adicionar aqui do meu controlador, e aí vai mostrar esse formulário de cadastro. Aqui, ó, o método add, e assim sucessivamente, tá? Então, se eu clicar em excluir e editar, ele vai chamando outros métodos lá. Bom, nessa aula nós vamos fazer, então, mais alguns cadastros, tá? Então, esse daqui é o de usuário. A gente fez tudo na mão para entender como que funciona o framework. E nessa aula nós vamos utilizar uma biblioteca para construir esses formulários de cadastro para a gente, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é construir o meu banco de dados. Então, vou vir aqui no Workbench. Abriu aqui o Workbench, vou vir em Database, vou fazer uma engenharia reversa, vou clicar aqui em Next, Next, vou selecionar aqui em qual banco que eu quero fazer engenharia reversa, Next, Next, Execute, Next, Finish. Então aqui eu só tenho uma tabela, tabela usuário, eu vou criar mais duas tabelas aqui. Então duas tabelas. Nessa primeira tabela, eu vou chamar ela de pedidos, ok? Aqui a coluna vai ser ID, o tipo inteiro autoincremento, então a chave primária. Aqui eu vou colocar a data que foi feito o pedido. Aqui eu vou colocar um timestamp e o valor total vai ser decimal 102. Ok, então criei a tabela pedidos e aqui eu vou criar a tabela produtos. Produtos, ID do produto, autoincremento. Vou colocar o nome, quantidade e o valor, ok? Aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho do nome do produto. Joia. Aqui nós vamos fazer um relacionamento, então o pedido pode ter diversos produtos, um relacionamento de um para muitos. E aqui eu vou fazer também que um pedido é de um usuário, tá? Então o usuário pode fazer vários pedidos, um pedido tem diversos produtos. Ok, aqui eu vou clicar em Database e eu vou enviar esses dados agora para o banco de dados. Então sincronize model, Next, 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 Execute, Close. Ok. Bom, então agora no meu banco de dados, se eu olhar aqui, eu já vou ter as tabelas pedido e produtos, ok?
Muito bem. Agora, nós vamos então instalar aquela biblioteca que vai gerar para a gente esses formulários de cadastros automáticos. Então, vou vir aqui e vou digitar Grocery CRUD. Tá? Então, esse Grocery CRUD é a biblioteca que vai gerar os cadastros para a gente. Vou clicar aqui em Download, Download da versão 2. Vou mandar abrir a pasta aqui. Vou fazer a extração. Extrair o arquivo. E nós vamos abrir a pasta e eu vou copiar essas duas pastas aqui, ó, a app e a public. Vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui no C2 pontos, champ, htdocs, make rose, e aí eu vou colar essas pastas aqui, ok? Então ele tinha uma pasta public, um app, ele vai mesclar o conteúdo dessas pastas, tá? Então na realidade ele vai estar adicionando alguns arquivos aqui na pasta app e na pasta public. Bom, se a gente voltar aqui no código-fonte, a gente vai ver aqui, agora aqui em controller eu tenho mais um controlador de exemplo, tá? Então, controlador de exemplo de como que a gente usa o Grocery CRUD. Aqui na visão, eu vou ter uma visão também de exemplo de como que eu utilizo o Grocery CRUD. E vou ter aqui na biblioteca também, a biblioteca do Grocery CRUD e no modelo também, o modelo do Grocery CRUD. Tá? Então, ele adicionou alguns arquivos para a gente no nosso projeto. Bom, então como que a gente faz para poder trabalhar? Então a primeira coisa que eu vou fazer é interromper aqui o servidor, tá? Vou criar um novo controlador, então php spark make controller. Então estou criando um controlador que vai chamar pedido. Vou dar um enter, ele criou para mim o controlador pedido aqui. E aqui a gente vai criar então um objeto daquele Grocery CRUD. Então, vou criar aqui um CRUD igual a new Grocery CRUD. Tá, então, estou criando o objeto da biblioteca Grocery CRUD. Quando eu dei um new Grocery CRUD, já dei um Ctrl espaço e já fez a importação aqui para mim. Agora eu vou fazer aqui um CRUD set table. Então, para setar a tabela, então para qual tabela que eu quero criar um formulário de cadastro, eu vou colocar aqui que eu quero gerar para a tabela pedidos. Aqui eu vou criar uma variável form que vai receber o formulário. Aqui eu vou colocar CRUD render para renderizar esse formulário, então para construir ele. E aqui a gente vai chamar uma visão que eu ainda não criei, tá? Então, eu vou colocar aqui um return, view, que eu vou colocar CRUD array form. Bom, aqui nessa parte eu estou transformando em array essa variável form, que é um objeto. Aqui em view CRUD, então eu vou ter que criar uma pasta que chama CRUD e vou ter que criar um arquivo que chama CRUD, tá? Então aqui em view eu vou criar uma pasta que chama CRUD e aqui eu vou criar um arquivo que chama CRUD também, .php. Então esse arquivo aqui, CRUD.php, vai ser a minha visão. Aqui eu vou ter um HTML, aqui eu vou ter um head, aqui eu vou ter um body e pronto. Tá? Bom, como que eu faço então para usar essa visão? Se a gente olhar aqui no exemplo, eu vou ter aqui que a minha visão precisa ter esse for each. Tá? Então esse for each é para mostrar o CSS que o meu formulário vai precisar para exibir. Aqui ficou faltando PHP. PHP for each e aqui fecha o for each. Aqui eu vou ter a mesma coisa para o CSS. Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, Ctrl V. E aqui no meio do corpo nós vamos colocar só para imprimir o nosso formulário, que esse é com output. Então Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então nossa visão ela é bem simples. Ela vai ter aqui uma parte de código PHP que vai imprimir todas as bibliotecas de CSS, todos os arquivos de CSS que o meu formulário precisa para ficar estilizado, bonitinho. Aqui é onde que eu vou imprimir o formulário propriamente dito. E aqui é onde eu vou imprimir as bibliotecas de CSS. Bom, então feito isso, vamos salvar e vamos testar. Aqui eu tenho que, bom, feito isso, aqui eu vou iniciar novamente PHP Spark Serve. Então, iniciei o servidor e aqui agora nós vamos abrir pedido. Bom, então abri aqui o controlador pedido, ele já sabe que é a função index, tá? E aqui ele mostrou então um formulário de cadastro para mim. Então, se eu clicar aqui em Add Record, eu já posso selecionar aqui uma data, eu posso colocar um valor total aqui, e aqui eu tenho que colocar qual que é o ID do usuário por enquanto, tá? Então, vamos supor aqui que eu vou pegar o ID2 e vou colocar aqui. Então, vou salvar e voltar para a listagem. Ele já cadastrou aqui para mim o usuário. E aqui
aliás, o pedido, né? E aqui eu tenho o pedido cadastrado. Se eu quiser fazer a mesma coisa para pedido, então vou fechar aqui novamente o servidor, vou colocar PHP Spark MEI Controller Produto. Então estou criando o controlador de produto, ok? Vou vir aqui em Controller Produto e aqui a gente pode copiar esse código aqui, que é a mesma coisa. Então são 4 linhas de código só, né? Aqui a gente faz a importação. Então já fiz a importação. Aqui a gente muda o nome da tabela para produtos. O resto permanece igual. Então, se eu iniciar aqui novamente o servidor, se eu digitar aqui agora na minha URL produto, então eu vou ter aqui um jeito para poder... Aqui eu tenho que pôr o index, tá? Então index, e vim aqui em adicionar, então eu vou poder cadastrar os meus produtos aqui. Tá? Então, por exemplo, arroz, quantidade 10, valor 15,75 e pertence ao pedido número 1. Vou salvar. Então, aqui cadastrei. Se eu olhar aqui novamente produtos, tem produto cadastrado. Se eu clicar aqui em editar, eu posso mudar os dados do produto. Então lá, está alterado, alterado. E se eu clicar em excluir também, ele vai perguntar se eu quero excluir. Vou dar um OK. Apaguei do banco de dados, apaguei do banco de dados. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.